Olá, meus amigos, de volta ao nosso CPC comentado aqui, né? Eu sei que o vídeo passado teve um áudio bem ruinzinho, peço desculpas por isso. Eu descobri o motivo, a pilha acabou. Tava acabando, comprei uma pilha nova agora há pouco, graças aos apoiadores. É, Aliás, se você gosta desse projeto e quer colaborar, por gentileza, clique no link aqui embaixo que é o link do nosso Apoia-se. Você pode ajudar o Resenha Forense com R$ 2 por mês, tá? E ajuda bastante, faz toda a diferença. Me ajuda a comprar pilinha de microfone e deixar o áudio melhor para vocês. Tá bom? Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Eu não vou ficar mais exigindo like para avançar. Eu tô com vontade de tocar esse projeto aqui. Vamos que vamos. No vídeo passado, deixa eu abrir o meu CPC aqui. No vídeo passado, nós falávamos dos limites dos limites da jurisdição nacional. A gente falou então dos artigos 21 a 25, certo? Agora a gente inaugura uma minissérie aqui sobre a assim chamada cooperação internacional. Eu vou fazer em 4 vídeos, porque nós temos 4 sessões aqui dentro. Então, esse vídeo fala das disposições gerais, depois eu vou falar do auxílio direto, depois da carta rogatória e depois das disposições comuns às sessões anteriores, ou seja, as 3 primeiras sessões, tá bom? Então, são 4 vídeos. Marcelo, cooperação internacional é um assunto interessante? Em abstrato, não. É até chato. Se você lê em abstrato, você se perde, cansa, fica um porre. Vejam só. Uma premissa importante aqui. Existem acordos internacionais por trás disso aqui. Então, por que nós temos regras de cooperação internacional no CPC? Porque nós precisamos, eventualmente, praticar atos processuais fora do país. E para isso o juiz precisa de ferramentas, ele precisa de mecanismos institucionais para desempenhar a sua função, a sua missão, o seu dever. Por exemplo, de intimar alguém no exterior, ou de citar alguém no exterior e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, uma lição didática aqui. Se você lê cooperação internacional com uma cabeça em abstrato, você vai cansar e vai ficar monótono. Então, eu vou combinar uma coisa aqui com vocês. Nos próximos 4 vídeos, na verdade, neste vídeo e nos próximos 3, todos sobre cooperação internacional, nós vamos imaginar hipoteticamente o seguinte: você é um juiz e você está preocupado com um ato processual muito específico, o de citar um sujeito no exterior. Vamos colocar, o de citar alguém no Paraguai, que foi um ato que eu vi recentemente até, que deu certo com os mecanismos da cooperação internacional. Eu até já vi, por exemplo, uma carta rogatória do Japão, né, com aquelas letrinhas japonesas, kanji. Já vi exequatur de uma sentença de um juiz de Londres e já vi também uma citação no Paraguai. Então, como que a gente vai ler esse trecho do CPC e você em casa vai fazer o mesmo aqui comigo? Então, imagine-se juiz de direito com uma missão peculiar: citar alguém que está fora do país, fora do Brasil, no Paraguai. Então, não adianta imaginar que o seu oficial de justiça vai pegar o carrinho e vai viajar até Paraguai para fazer o ato. Você precisa de uma ferramenta institucional, não só brasileira, mas também do estrangeiro para conseguir realizar a sua missão. Então, o Brasil vai te ajudar. Quando eu falo Brasil aqui, eu falo do Estado brasileiro. Então, você, juiz brasileiro, terá ao seu redor uma série de mecanismos que possibilitarão o ato no exterior. É para isso que serve a cooperação internacional. Com essa cabeça, vamos ler os dispositivos. Marcelo, você vai estudar os tratados internacionais que tratam do tema? Não, seria um esforço hercúleo e não é o nosso propósito aqui. Mas imagine-se juiz e imagine então que a primeira coisa que você vai fazer é abrir o CPC para tentar encontrar alguma saída, para tentar minutar a sua decisão, o seu despacho, para conseguir realizar o ato no exterior. Você vai abrir o código justamente nessa parte aqui, na cooperação internacional. Seção 1, disposições gerais. A gente estuda hoje os artigos 26 e 27, os dois do Código de Processo Civil. Comecemos, obviamente, pelo 26, caput.
A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. Inciso 1º. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Então, imaginem vocês que o Paraguai requer alguma coisa aqui do Brasil, um juiz paraguaio. Nós devemos observar o devido processo legal e também as regras processuais do Estado requerente, no caso do Paraguai. Inciso 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Então, a gente respeita o segredo de justiça do estrangeiro. Então, a regra é a publicidade aqui no Brasil. Mas, eventualmente, se for um assunto que o Paraguai quer tratar como sigiloso, nós vamos respeitar, porque é uma regra do Estado, de um Estado soberano, a gente tem que respeitar, e o ato, querendo ou não, passa pelo estrangeiro. Inciso 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Então, existe uma autoridade central que coordena esse trabalho de realização de atos processuais que envolvam cortes, juízes, tribunais do exterior. Então, é mais fácil você concentrar essa tarefa num órgão que tenha competências e atribuições para realizar, para ordenar, para mandar para expedir ofícios e assim por diante. Então, o juiz se comunica, a princípio, com a autoridade central. Inciso 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, o que acontece muitas vezes, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. De fato, né, o direito internacional é muito costumeiro. Embora existam os tratados internacionais, no fim das contas, o direito internacional se resolve muito pelo costume, né? Os diplomatas conhecem bem os hábitos, os costumes, as tradições nessas relações entre organismos internacionais. Tá? Então tem tudo a ver com isso. Não tem tratado? Não tem problema. Vamos nos valer das regras tradicionais de diplomacia e tentar resolver o assunto como uma conversa institucional, civilizada e assim por diante. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. Então, qualquer sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil. O órgão jurisdicional competente para tanto é o STJ. Já falei no vídeo passado que o STJ expede, ou melhor, homologa a sentença estrangeira, resultando no assim chamado exequatur, que é o fato jurídico brasileiro que punge eficácia brasileira ao ato estrangeiro, no caso ao ato processual estrangeiro, a sentença estrangeira, que pode ser também uma sentença arbitral estrangeira, por que não? Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Então, imagine vocês que o juiz do Paraguai requeira, em sede de cooperação internacional, uma busca e apreensão no Brasil, num imóvel brasileiro. O direito brasileiro manda observar, na sua Constituição republicana, a ideia segundo a qual a autoridade não pode ingressar na casa, tirante flagrante ou iminente perigo, mesmo com o mandado judicial, ele não pode entrar à noite. Então ele não vai cumprir isso aqui às 4 da manhã, ainda que as regras paraguaias admitam algo deste fenômeno. Eu não sei se é o caso da Constituição paraguaia, eu não conheço a Constituição paraguaia com tamanha profundidade, mas é exatamente essa a ideia. Então as garantias fundamentais do processo brasileiro serão observadas. A gente colabora com o juiz estrangeiro, mas ao mesmo tempo a gente deixa claro para as demais nações que, olha, aqui nós temos um sistema procedimental e processual e um sistema de garantias que deve ser observado. Parágrafo 4º. Lembra que eu falei da autoridade central? Pois bem, olha só. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Então, a princípio, o juiz aqui tem que se comunicar com o Ministério da Justiça, expedir um ofício,
pedir para o cartório entrar em contato, alguma coisa nesse sentido, uma comunicação minimamente oficial para manter essas diligências com certo fluxo institucional que facilite a tarefa de todo mundo. Tá? Artigo 27 agora. A cooperação jurídica internacional terá por objeto. Então, aqui o 27 responde o seguinte: qual é a função da cooperação jurídica internacional? Para que serve isso aqui? Quando que a gente vai usar? Por isso que eu gosto de dar o exemplo prático, né? Imagine-se juiz precisando citar ou intimar alguém fora do Brasil ou vice-versa. Imagine um juiz paraguaio querendo citar alguém aqui no Brasil ou intimar alguém aqui no Brasil. Como que a gente resolve isso? Artigo 27 do Código de Processo Civil, que nos responde, olha, a cooperação internacional serve para isso. Ó. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso 1, citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Inciso 2, colheita de provas e obtenção de informações. Então, você pode fazer uma dilação probatória no exterior ou vice-versa. Inciso 3, um exemplo aqui do inciso 2, fazer uma audiência de instrução. Né? O juiz do Paraguai precisa de uma prova testemunhal. Ele quer produzir uma prova testemunhal. Ele manda uma carta rogatória e o juiz brasileiro faz o ato e devolve a carta rogatória para o juiz paraguaio. Vice-versa, pode acontecer isso aí também. Né? Eu já vi, como eu falei, uma rogatória do Japão. Foi exatamente isso. Uma oitiva de uma testemunha japonesa no Japão para um processo brasileiro. Mandou a carta rogatória e voltou com o termo de audiência japonês. Quando eu falo japonês, eu me refiro ao termo, né? O termo japonês de audiência. Inciso 3, homologação e cumprimento de decisão. Cabe cumprimento de decisão, né? A parte executiva, a parte da exigibilidade do título, por exemplo. Inciso 4, concessão de medida judicial de urgência. Claro, faz todo sentido. Inciso 5, assistência jurídica internacional. E, finalmente, inciso 6º, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Aqui a gente pode imaginar, por exemplo, atos processuais vocacionados ao desfecho de uma adoção internacional. A cooperação internacional entra nesses casos. Né? A Justiça da Infância e da Juventude vai se comunicar com a respectiva Justiça da Infância e da Juventude do país de acolhida da criança que é adotada pela família estrangeira. Enfim, é para isso que serve. Quando lerem essa parte do Código de Processo Civil, tenham em mente casos práticos. Imaginem, como eu falei, imaginem-se na posição de um juiz que precisa realizar um ato fora do Brasil ou mesmo na posição de um juiz estrangeiro que precisa realizar um ato no Brasil, com o auxílio da justiça brasileira. Acho que fica mais fácil ler o código assim, né? Ler isso em abstrato, sem pensar nos casos práticos. Fica difícil. Encerramos aqui então. No próximo vídeo eu falo dos artigos 28 a 34, ou seja, a gente vai falar do auxílio direto. Até mais, pessoal. Tchau.